Olá, você que não é chefe, mas é especial, eu sou o Fred Marques, o seu querido consultor financeiro, e o tema de hoje é orçamento. Eu sempre falo aqui no canal que orçamento é uma ferramenta de planejamento, porém, não adianta nada você planejar os seus gastos se ao longo do mês você não acompanhá-los para ver se está batendo com o planejado, se alguma coisa saiu do rumo e precisa fazer algum ajuste. Então acompanhar os gastos é fundamental. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu acompanho os meus gastos e já adianto que não tem app de finanças e muito menos planilha. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Você está no canal de quem gosta de estudar e não apenas decorar respostas. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e clica aí embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Dito isso, vamos lá, meu querido público. A primeira coisa que vocês precisam saber é que eu não sou aquela pessoa que vai juntando as notas ao longo do mês para registrar tudo lá no final do mês, lançar tudo em uma planilha. Sabe por quê? Porque isso, cá entre nós, é inútil, não serve para nada. Seguinte, você gastou dinheiro ao longo do mês e aí registra lá no final. E aí, se você constatar que você gastou mais do que deveria, o que é que você vai fazer? Vai voltar no tempo? Não. Então, o erro já foi feito. Não há nada mais que você possa fazer. Se você constatou que poderia ter aproveitado mais e gastado mais, você vai voltar no tempo e gastar mais? Não vai. E é por isso que registrar os gastos lá no final tem pouquíssima utilidade, porque é como se você chorasse sobre o leite derramado. Suas escolhas já foram feitas e é isso. Pronto, agora o que importa é o mês que está por vir. E é por isso que o orçamento tem duas funções, e apenas duas, e não é registrar tudo ao final do mês. Primeira função do orçamento, vocês já sabem muito bem, definir quais são as verbas que vocês têm para cada área da vida de vocês. E a segunda é, ao longo do mês, quanto daquela verba estipulada inicialmente ainda está disponível, quanto eu gastei e quanto eu ainda tenho para gastar. Por isso que o acompanhamento é um acompanhamento, é enquanto o jogo está rolando e não depois que o juiz apita. O que eu faço é o seguinte, eu uso um aplicativo chamado Google Keep. Não sou muito expert em tecnologia, então não se preocupe, não é nenhuma ferramenta mirabolante, cheia de funcionalidades, até porque se fosse assim eu não saberia usar, e você pode usar o seu próprio bloco de notas. O que eu faço lá no Keep é, para cada gasto variável e esporádico, eu faço uma caixinha com o nome do item e a verba que eu tenho para aquele item. Ao longo do mês, conforme eu vou gastando dinheiro, eu coloco na respectiva caixinha. Então, por exemplo, lazer 900. De 900 reais está lá a caixinha do meu lazer. Gastei dinheiro, gastei 100 reais numa pizza, eu vou lá na caixinha dos 900 reais do lazer e escrevo 100 reais pizza. O que isso me diz? Que naquele mês eu ainda tenho 800 reais para aquele item. E é por isso que a gente divide em variável e esporádico, exatamente para saber o que precisa de acompanhamento e o que não precisa. O fixo não precisa estar aí no seu bloco de notas, no seu Keep, porque ele é fixo, então você já sabe quanto você vai gastar com ele. No variável e no esporádico existe a possibilidade de variação. Isso é importante não só para você acompanhar aquela verba, mas também para saber que se escapou da verba, se, não sei, gastou muito com lazer ou comprou mais roupa do que deveria, que você volta para aquele plano inicialmente definido e vê como você pode recalcular a sua rota. Então, por exemplo, se passou no lazer, usa a verba do supermercado, recalcula, bota um pouquinho do que era para o supermercado para o lazer, ou vice-versa, ou do transporte para o supermercado, ou do supermercado para o lazer, e assim sucessivamente. É por isso que é importante dividir o orçamento dessa forma, para que você saiba a sua flexibilidade, como você pode ir se ajustando ao longo do mês. E aí você para e me pergunta, Fred, qual que é a periodicidade desse acompanhamento, já que não é tudo ao final do mês? Será que é semanal? Será que é quinzenal? Será que é diário? Tem uma notícia boa e uma
ruim, ou não tão boa, não chega a ser ruim. A notícia não tão boa é que você vai precisar fazer isso diariamente. Gastou, registra, gastou, registra. Sabe por quê? Se você deixa para fazer isso semanalmente, tecnicamente não está errado, você vai ter o seu acompanhamento de que você precisa. O problema é que se você acumula esses gastos, quando você for lá ao final da semana, vai ter muita coisa para você registrar, vai ficar mais trabalhoso, vai ficar mais cansativo e a chance de você acabar não fazendo aumenta significativamente. Se você faz isso diariamente, vamos supor que você passa tudo no débito, que é o que eu costumo fazer, porque aí fica o registro lá do que eu gastei, a notificaçãozinha lá no meu celular. E aí, gastei ao longo do dia, cheguei em casa, já registro. A gente acaba não gastando tantas vezes quanto a gente imagina por dia. A gente pode até gastar muito dinheiro, mas não são muitos gastos. Então, no máximo, vai ter supermercado, gasolina e uma pizza à noite. É muito improvável que você tenha mais gastos do que isso dentro de um mesmo dia. Chegou em casa, viu a notificaçãozinha ali do cartão no débito, registra aquilo dali, você vai gastar no máximo 15 segundos para fazer isso. Então é prático, é eficiente, é indolor, diferente de você acumular um monte de coisa. Imagine 3 coisinhas dessa por 7 dias da semana. Chegando lá ao final da semana, você vai ter muita coisa para registrar e a tendência é que você acabe se desmotivando e não fazendo o que precisa ser feito. Faça diariamente, é só uma picadinha de leve, só um segundinho de desconforto lidando com os gastos, mas passa rápido e você mantém a sua vida financeira organizada. Por isso, inclusive, que eu gosto de usar o Keep ou o bloco de notas do celular. Por ser no celular, reduz o atrito. Se você depender de ir ao computador, abrir o computador, iniciar, abrir o arquivo da planilha para fazer esse acompanhamento, gera mais atrito no processo e diminui a chance de você manter isso para o resto da sua vida. Então, planilha no celular, registra diariamente. E uma dica final que para mim faz muito sentido é evitar micro itens. Para quem viu o vídeo do meu orçamento enquanto planejamento, vocês viram que não tem muita coisa. Tem gastos elevados, até relativamente elevados, mas não tem uma lista gigantesca de itens, e isso é proposital exatamente para facilitar o acompanhamento. Quanto mais caixas você tiver lá no Google Keep, mais difícil vai ficar de acompanhar. Então, vou dar 2 exemplos para vocês. Eu tenho um cliente de consultoria que ele foi ao supermercado e na saída do supermercado, sabe aquelas maquininhas que você paga R$1 para não conseguir pegar o bichinho com a pinça? Assim, eu não sei o nome daquilo. Galeguinho, você sabe o nome daquilo? Aquilo lá, você bota a moeda e você tenta pegar um bichinho de forma não bem sucedida. E aí ele falou: Fred, como é que eu registro esse tipo de gasto? Porque assim, não é um lazer, não é supermercado, não é roupa, não é... E aí, eu preciso abrir uma caixinha só para isso? E a resposta é não. Porque você não precisa ser o mais preciso possível na classificação. O que importa é você saber quanto dinheiro você ainda tem. Então eu sugeri para ele: não foi depois do supermercado? Coloca lá na verba do supermercado, como se aquilo ali fosse um biscoito que você tenha comprado, alguma coisa assim. Então chega em casa, desconta da verba do supermercado, sem muito estresse, sem um monte de micro itens. Então, por exemplo, outra coisa, talvez estética, comprou um esmalte ou não sei, vocês sabem melhor do que eu como é que vocês gastam o dinheiro de vocês. Então, em vez de ter vários micro itens de maquiagem, roupa e afins, coloca tudo como estética, que aí facilita o acompanhamento de vocês. Vocês não vão ter um monte de caixinha para visualizar e para acompanhar. Combinado? E como ideia final, para fechar o vídeo de hoje, meu querido público, uma provocaçãozinha filosófica aqui. Vocês não precisam fazer isso que eu estou falando. Vocês não precisam acompanhar os gastos de vocês. Vocês podem gastar o dinheiro todo na primeira semana do salário e passar o restante do mês apertados. Ou podem gastar sem critério, desde que não gastem mais do que vocês podem.
por que raios a gente se dá ao trabalho de acompanhar os gastos se a gente consegue fechar as contas sem isso? Porque uma coisa é você fechar as contas, outra coisa é você seguir o slogan da consultoria de ter a melhor vida que o nosso dinheiro pode nos proporcionar. No cotidiano a gente tem demandas, tem situações, eventos que vão levando a gente a fazer escolhas financeiras, de gastar com a roupa que está na promoção, ou de fazer um lanche aleatório fora de casa, porque a coxinha estava bonita. E ok você fazer isso, desde que isso reflita as suas prioridades. Desde que isso não desvie dinheiro daquilo que realmente é importante para você e que te traz qualidade de vida para gastar aleatoriamente. Então, acompanhar os gastos, entender qual é a verba, quanto de verba ainda tem, nada mais é do que uma ferramenta para nos mostrar se a gente está fazendo boas escolhas, se o nosso gastar dinheiro representa qualidade de vida para nós, ou se a gente gasta meio sem critério. É por isso que a gente se dá ao trabalho, para ter a melhor vida que o nosso dinheiro pode nos proporcionar. Meu querido público, espero que tenha feito sentido para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre o processo, sobre o aplicativo, sobre a classificação, sobre a própria montagem do orçamento, que a gente abordou um pouco com mais detalhes lá no outro vídeo, o que der na sua cabeça aí de dúvida, sinta-se bastante à vontade para me perguntar, eu respondo nos comentários e, como sempre, muito obrigado por dedicar esses minutos da sua vida para me assistir e espero que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo.